Olá, eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse primeiro Psicanálise Paralela. A ideia dessa proposta é fazer uma caminhada pela obra psicanalítica em diferentes momentos, contextos, autores, para refletir sobre o campo, sobre o que a gente tem de produção a respeito disso, mas também para instigar um pouco o prazer da leitura, o prazer da reflexão sobre a existência e a experiência humana no mundo. Acho que é um assunto, é uma proposta que me instiga bastante ao trabalho e eu quero estar fazendo isso para compartilhar com você que acompanha, que tem participado dos diferentes espaços em que a gente está produzindo material, né? Que seja uma boa caminhada. Se você gostar, compartilha, curta, comente, vamos conversar a respeito disso, tá? E para iniciar, eu pensei num texto, que é um texto do Freud, de 1938. Freud faleceu em 1939. É um texto dele que ele estava reiniciando uma questão, recolocando, melhor dizendo, as mesmas questões do campo dele, ou seja, falar mais uma vez sobre um determinado assunto. De forma diferente, obviamente, porque a gente nunca fala da mesma forma. E isso é muito psicanálise, né? A possibilidade de a gente ter de falar mais uma vez, colocar novas palavras para recolocar uma determinada questão. A análise funciona dessa forma. E aí esse texto se chama Algumas Lições Elementares de Psicanálise. É um texto de 1938, ele foi escrito junto com um outro, que é o Esboço de Psicanálise, um texto bem denso, bem complexo, voltado exatamente para psicanalistas, para o estudo mesmo. Mas esse, Algumas Lições Elementares de Psicanálise, é um texto para o público leigo, é um texto para divulgar, falar sobre psicanálise e colocar essa questão de uma maneira que o público possa entender. Mas do que se trata esse texto? É um texto em que o Freud ele vai recolocar a questão do que é o assunto ou os assuntos, porque o texto não termina, na verdade ele não é completado, ele termina com reticências, mas ele vai recolocar quais são as questões importantes do campo, ele só consegue falar sobre uma que é essencial ao meu ver. Então ele começa o texto se perguntando sobre como apresentar um texto, né? Ele vai falar, existe o método genético e o dogmático. O método genético é aquele que você apresenta uma obra a partir de seu próprio desenvolvimento, passo a passo, da ideia mais simples até a mais complexa, que é geralmente o método didático, né? Enquanto o método dogmático de apresentação, ele já vai direto ao assunto, toma aí todo o campo da obra e dá um jeito de entendê-lo. Essa é a distinção, e Freud fala, vou trabalhar com as duas propostas ao mesmo tempo, vamos ver o que é possível fazer. E aí ele caminha refletindo e colocando outro ponto, dizendo assim, não acho que a psicanálise vai se tornar um campo muito popular ou apreciado, principalmente porque ela fala de coisas que ferem as pessoas. Se você pegar a literatura psicanalítica, há muitos contextos que ferem, principalmente se a gente pensar o período de Freud. A psicanálise com Freud, ela foi de 1890 até 1939, né? Então foi um período de uma revolução no modo de pensar sobre a mente humana. E aí, nesse primeiro ponto, ele coloca um outro aspecto. Também, além de não ser tão apreciado, obviamente depois disso ela ficou bastante apreciada, as pessoas se envolveram bastante com a psicanálise, mas ele coloca um outro ponto que é o seguinte, há algumas hipóteses que o campo tem que fica uma dúvida se elas são postulados ou resultados. O que é isso? Hipótese é um conjunto de ideias e suposições ali colocadas. Mas ele fala, essas hipóteses são postulados, ou seja, são pressupostos, elas estão antes do trabalho da psicanálise, elas indicaram um caminho, elas já existiam antes para influenciar a nossa escuta, ou elas vieram depois? Elas são resultado da escuta dos pacientes, elas vieram com a nossa experiência. Essa distinção é bastante interessante, eu volto nela no finalzinho para a gente refletir. E aí ele começa, ele vai dizer assim, para a gente iniciar, o que está em questão é entender o que é o psíquico. E aí tem um tópico chamado a natureza do psíquico, e ele se pergunta, o que é o psíquico? Ele vai falar o seguinte, abre aspas aí, o que é o psíquico? Ele diz, se alguém perguntar o que realmente significa o psíquico, será fácil responder pela enumeração de seus constituintes, nossas percepções, ideias, lembranças, sentimentos e atos volitivos. Todos fazem parte do que é psíquico. Atos volitivos são atos de vontade, de desejo. E ele fala assim, mas para além do psíquico, poderíamos tentar buscar qual é a essência dele? O que é a essência dos processos psíquicos? Ele fala,
Se fosse na física, talvez isso fosse mais fácil, né? Porque na física teria outras formas de pensar essa questão sem que todo o senso comum entrasse no meio disso. Já no campo da psicologia e das psicologias, como todo mundo se sente um pouco psicólogo, todo mundo quer dar seu pitaco, seu palpite. Ele fala, talvez, se a gente sair perguntando para as pessoas, pelo menos naquela época, na época dele, elas vão dizer, o psíquico essencialmente é aquilo que nos vem à consciência, é a nossa consciência. Ele fala, temos problemas com isso, mas a gente tem que entender que o Freud está falando isso num contexto em que pensava-se que, de fato, o psiquismo se reduzia à consciência. E isso, obviamente, foi mudando com o tempo, foi sendo questionado e criticado por diferentes profissionais, diferentes pesquisadores, inclusive o Freud. Mas também tem o Pierre Janet, tem o Jean Charcot e vários outros aí que colocaram, à época de Freud, essa questão. O que é o psíquico? O que é esse funcionamento, para além da própria consciência? E ele fala assim, podemos pensar que o psíquico ultrapassa a consciência, porque a consciência talvez seja só um pedacinho do psiquismo. O psiquismo tem muito mais que isso. Ele fala, vou dar 3 exemplos para a gente refletir sobre isso. O primeiro exemplo é aquele de que como é possível que em determinados momentos algumas ideias nos venham na cabeça de uma forma completamente espontânea, sem que a gente tenha feito qualquer esforço para elas, e muitas vezes essas ideias são respostas a problemas, são ideias já concebidas, eu vou dar até outros exemplos, são músicas já prontas na nossa cabeça, né? Toda uma preparação, um objetivo de vida, várias coisas imediatamente podem se colocar aos nossos pensamentos sem que a gente tenha feito nenhum tipo de esforço para isso, de maneira espontânea. Esse é o primeiro exemplo que ele está colocando. Ele fala, um segundo exemplo é, havia um momento, houve uma sessão em que um jurista, depois de várias sessões naquele dia, no momento que ele vai iniciar a sessão, ele vira para todo mundo e fala, declaro então encerrada, declaro aberta essa sessão. E aí o Freud fala, por que será que houve esse erro aí, esse equívoco aí? A gente pode dizer, isso é um processo biológico, isso é porque ele estava cansado. E o Freud fala, talvez, pode ser isso mesmo, mas será que é só isso? Bom, se a gente pensar que ele estava ali depois de todo um dia de trabalho, bastante cansado, será que essa troca não aponta para uma vontade escondida? E aí ele já vai inserindo gradativamente o que ele está chamando de psíquico para ele, né? O que ele está propondo como uma nova reflexão. E ele diz o seguinte, abre aspas, mas e se todos os outros exemplos de lapsos verbais pudessem ser explicados da mesma maneira e, semelhantemente, todos os lapsos de escrita, todos os casos de leitura ou audição equivocada e todos os atos falhos? E se em todos esses casos, sem uma única exceção, poder-se-ia corretamente dizer, fosse possível demonstrar a presença de um ato psíquico, um pensamento, um desejo ou uma intenção que explicasse o equívoco aparente e que fosse inconsciente no momento em que se tornou efetivo, ainda que anteriormente pudesse ter sido consciente. E aí o Freud está colocando exatamente essa hipótese, a hipótese de que, além do fenômeno, existe algum processo anterior a ele, por trás dele, se colocando, avançando a respeito dele, à mercê dele, né? Como seria pensar que no momento em que fazemos uma troca, fazemos um equívoco, esquecemos alguma coisa, ao invés disso ser simplesmente um erro, um cansaço, uma dificuldade qualquer, isso fosse um pensamento, uma vontade, uma ideia que se lança à mercê da nossa própria vontade consciente. E aí ele está falando, obviamente, a gente já conhece, do inconsciente. Ele então caminha para um terceiro exemplo que ele diz ser o seguinte, eu vi em vários momentos, ele diz mais ou menos assim, situações em que o médico hipnotizava o paciente e conseguia obter algum tipo de modificação na sua ação a partir da sugestão hipnótica. Ele fala da situação de um paciente que, incrédulo ali, é hipnotizado e o médico diz, no momento que eu retornar à sala, você vai achar que está chovendo e abrirá o guarda-chuva. E aí ele sai da sala, quando ele volta o paciente abre o guarda-chuva e se surpreende, por que eu fiz isso? Quando ele está sendo arguido sobre isso,
ele tenta dar alguma resposta possível ao médico e diz, não, é porque eu imaginei que estava chovendo e aí por conta disso, né, está chovendo lá fora para evitar qualquer tipo de problema, eu estou aqui tentando protegê-lo. E aí o Freud fala, a sugestão hipnótica mostra que algum ato de vontade, no caso uma ordem, né, estava ali abaixo da consciência, escondido, mas forçando algo novo para além da vontade consciente desse sujeito. Então o Freud está mostrando com esses 3 exemplos, primeiro, que a consciência não engloba todo o psiquismo tem muitos elementos inconscientes, esse é o primeiro aspecto. E isso praticamente todo mundo hoje em dia concorda, porque o paciente chega no consultório e fala, meu subconsciente, de abaixo da consciência, alguma coisa subconsciente, abaixo da minha consciência me fez fazer aquilo. Hoje a gente já fala de inconsciente mental, inconsciente cognitivo, né, inconsciente coletivo, no caso da abordagem junguiana, né? Os comportamentos modelados por contingências, no caso do pessoal comportamental, ou seja, existem coisas que ficam abaixo da consciência, a gente esquece, a gente não lembra mais conscientemente, a gente vai dirigir o nosso carro, para aprender a dirigir o carro a gente vai aprendendo até que a repetição faz com que a gente adquira essa nova habilidade e ela fica inconsciente. Então o primeiro aspecto que o Freud está falando é, a consciência não é o psiquismo. Só que aí tem a diferença, ele vai dizer um pouco mais, e é aí que eu acho que fica a diferença da proposta psicanalítica para várias outras propostas. Embora praticamente todo mundo hoje concorde que não há só a consciência, que existem processos inconscientes nos acontecendo, inclusive cerebrais, né? Muita gente coloca o cérebro como os atos inconscientes. O Freud fala algo que eu acho muito importante, que aí ele faz essa cisão, né, entre uma forma de compreensão e outra. Eu retomo, inclusive, aquela fala do começo sobre a hipótese ser um postulado ou ser fruto da experiência. De uma certa maneira, o psicanalista, para trabalhar, ele precisa da hipótese do inconsciente, mas não de qualquer inconsciente. Ele precisa de um novo tipo de inconsciente. E aí o Freud fala assim sobre isso, abre aspas. Dizem-nos que, apesar dos fatos mencionados, não há necessidade de abandonar a identidade entre o que é consciente e o que é psíquico. Os chamados processos psíquicos inconscientes são os processos orgânicos, que há muito tempo foram reconhecidos como correndo paralelos aos mentais. Isso, naturalmente, reduziria nosso problema a uma questão aparentemente indiferente de definição. Ou seja, o que o Freud está falando? A gente pode manter a ideia, alguns pensam, de que o consciente e o psíquico é a mesma coisa. E a gente pode dizer que o inconsciente são os processos orgânicos. Isso é o que a neurociência pensa, isso é o que alguns outros campos pensam. E é compreensível. Mas quando Freud vê isso e diz assim, isso reduziria nosso problema, nossa questão, a algo indefinível, porque você não consegue mais trabalhar se você faz essa associação. Mas a partir do momento, e essa é a cisão que o Freud coloca, essa é a hipótese do psicanalista, a partir do momento que você entende, pensa, teoriza que esses atos da troca de palavras, desses pensamentos que nos vêm à cabeça imediatamente, do processo de hipnose, das sugestões e tantos outros, né, os atos falhos, os sonhos e tudo mais, o próprio sintoma patológico e tal, se a gente pensar que esses processos implicam em algo por trás que também seja psíquico, o nosso objetivo no trabalho vira outro. Já não é mais aceitar como era, mas é de entendê-los, de buscar reconhecer como funcionam. A partir do momento que a gente compreende ou reflete a possibilidade de que uma troca de palavras seja um ato inconsciente, portanto, possível de trabalho, a gente não vai simplesmente virar para um paciente e falar, tudo bem, isso foi só um erro. A gente vai virar para o paciente e falar assim, fala um pouco mais sobre esse erro. Coloca um pouco mais de palavra para a gente entender do que se trata esse equívoco. Por que será que na hora que você ia falar uma palavra apareceu outra? É claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas em muitos momentos, principalmente quando há um vínculo de trabalho e a pessoa tenta fazer isso, alguma coisa nova se coloca. É aí que está a diferença do inconsciente na psicanálise para outros inconscientes, do conceito de inconsciente. Porque o inconsciente, óbvio, ele fala de algo que está longe da consciência, abaixo ou escondido da consciência, não consciente. Mas ao mesmo tempo,
ele fala de algo que tem um dinamismo, um funcionamento que a gente pode refletir e pensar num processo terapêutico. E aí é esse inconsciente que a gente chama de dinâmico, que recebeu críticas e também foi muito valorizado por outros profissionais, que a gente pensa na psicanálise, pelo menos na psicanálise freudiana, né? O inconsciente dinâmico com seus funcionamentos. É a partir disso que ele vai construir um conjunto de teorizações para pensar esse funcionamento. Em seguida a isso, ele fala, já para encerrar o texto, que a palavra, o termo inconsciente não vem dele, não foi ele que cunhou, isso já vinha de outros momentos, mas que a diferença é que com a psicanálise o inconsciente recebeu uma outra visada, ele recebeu uma outra leitura. E para ler esse caminho, está aí o trabalho do psicanalista. Esse é o trabalho, então, para a gente caminhar, né? Para ler todos esses processos, que a gente possa caminhar um pouco pela via dos textos psicanalíticos e de textos afins que tocam nos assuntos que dialogam com esse campo. É um convite para que a gente possa percorrer essa obra, refletir sobre isso, dialogar e pensar na nossa existência humana, nos nossos processos, nas nossas relações, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você achou interessante, curte, comente, compartilhe, vamos trocar uma ideia a respeito desse assunto, que vem aí um conjunto de outros vídeos da psicanálise paralela. Tchau, tchau.